Ferrão de Escorpião. A dor psíquica é um afeto, este que não se desfez ao perceber que não fez o que devia. A vingança é um presente de quem menos gostamos, um amigo secreto completamente exposto que traz uma esperança de algo que queremos muito, mas não temos como saber se vai acontecer. Ficamos reféns de esperar que sim. O curioso é o quanto essa vingança nos torna insuficientemente nós mesmos. Nos fundimos com o pior do outro de maneira tão completa que nos tornamos menos o melhor de nós. Só que às vezes isso é muito necessário. Nos alteramos em pedaços, viramos um espelho do que é ruim no outro, para que não seja possível esquecer o ocorrido que nos corrói. Nos traímos no melhor das intenções. Às vezes esquecemos, às vezes também lembramos. Nos atrasamos hoje, ontem e quase todo dia pensando na resposta que teria sido perfeita para ter dado naquele momento de desgosto. Qual versão você gostaria de ouvir? Aquela em que eu uso um vestido vermelho ou bege? Carrego vinho, cerveja ou água? Molho minhas mãos em café ou sangue? Segundo Freud, a primeira exigência da civilização é a justiça. Mas o que cada um entende por justiça? A mulher que não enxerga, mas que tudo vê, tinha que ser uma mulher, não é? A dor psíquica é um afeto que cai e nunca despedaça, mas quica. Pula mais alto que o melhor de nossos sonhos. Aliás, se funde a eles e grita com desdém que um dia isso será seu, mesmo que você tenha perdido. Quando lembro, é eterno. Dor insuportável em 5 séries de 15, em 20 anos de 20. A vingança é uma dor, tão bela que motiva, tão bela que nos traz percepções morais que passaríamos uma vida sem ver. Quantas vezes já ouvi a frase, mas ele não é assim. Passamos pela decepção, por uma série de quebras daquele modelo que criamos do outro. A verdade é que se ele fez, ele é. A justiça pela história geralmente não é muito a favor das mulheres. Por isso, acredito, existe essa nossa necessidade de fazer ouvir nossas crenças. A lei muda de tempos em tempos. A justiça é algo de cada um e muito pautada em nosso narcisismo, no que acreditamos merecer ou não e achamos que devemos buscar. A dor psíquica, qualquer que seja, é só um afeto teimoso que na dança das cadeiras não soube onde se sentar. Paula Febe. Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Ferrão de Escorpião, da autora Soraya Abuchain. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Eu conheci o trabalho da Soraya através do livro A Vila dos Pecados. É um romance e no ano passado eu resenhei ele aqui no canal, então está aí disponível para você, caso você queira conferir. O romance A Vila dos Pecados me deixou completamente apaixonada pela escrita da Soraya, mas foi o meu único contato com a autora até então. Eu sei que ela participou de várias antologias com vários contos, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler os contos dela, e aí ela lançou o Ferrão de Escorpião, que é uma coletânea de 4 contos. O Ferrão de Escorpião é um livro do gênero terror, horror, e a Soraya traz aqui o tema do signo de Escorpião. O livro trata de 4 contos que são 4 mulheres escorpianas que decidem se vingar. Gente, tem morcego passando toda hora aqui, tá uma coisa de doido. O local está bem propício. Eu acho a capa desse livro belíssima, foi feita pelo Marcos Palas, é muito importante a gente ressaltar esse tipo de informação. Não sei se vai estar focando a capa. O livro foi lançado pela Monomito, editora, em 2018. É um livro bem fininho, ele tem 99 páginas mais ou menos, então assim, é super rápido de ler. São apenas 4 contos e os contos são divididos em partes também. Cada um dos contos vem com uma parte do escorpião. Eu achei essa ideia brilhante, então toda vez que você vai no início do conto, tem um conto que é o ferrão do escorpião, um conto que são as quelíceras, que eu acho que são as patinhas dele, tem o conto que são as pinças, e o escorpião eu nem sabia, o aracnídeo, porque né, biologia não é muito meu forte, apenas corporal humana. A louca. O primeiro conto conta a história da Lucinda. A Lucinda tá numa situação, é um conto que traz um pouco mais do sobrenatural, a Lucinda tá ali, você não sabe se ela tá alucinando, se ela tá... O que tá acontecendo com a Lucinda? E aí simplesmente ela acorda, e aí ela tá assim, numa angústia muito grande, e as coisas vão acontecendo, então é um conto que trata muito de uma forma mais nebulosa, mais dos sentimentos da personagem, e aí tem uns acontecimentos, uns plot twist, pá! O conto é super incrível. Ela já abre o livro com um conto bem interessante. Apesar de não ser um dos meus preferidos, porque eu não sou muito fã da história do terror mais puxada para o sobrenatural. Eu gosto mais realista porque é o que mais me assusta.
O segundo conto é o da Camila, que é o conto da Carapaça. E a Camila, esse conto aqui me remeteu muito à Vila dos Pecados da Soraya. Até parece que assim, que a Camila e a mãe dela, essa família poderia estar vivendo dentro da vila de Ponta Poente, que é onde se passa a história da Vila dos Pecados, porque assim, apesar do tempo em que as histórias passam, porque os costumes são semelhantes e o preconceito também. Ali ela fala muito de intolerância e de hipocrisia religiosa. Eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que ali traz um terror muito bacana de se explorar, ainda mais nos tempos atuais, porque se discute muito de direitos LGBTs e a gente tem a Camila, protagonista, que é uma menina lésbica, então é uma representatividade e é um tipo de terror que assusta muito nós que somos LGBTs, porque é uma violência que nós sofremos por causa disso. O conto da Camila é um conto bem extenso, é um conto bem complexo, que envolve mais personagens do que o primeiro conto. O segundo já é um pouco mais elaborado nesse sentido, ele dá a sensação de ser um conto um pouco maior, justamente pela ambientação, pelos personagens, e a violência, o terror dele é bem diferente do primeiro, me agradou muito mais. O terceiro conto é um dos meus preferidos, que é o do Charlie e a Elisa. O Charlie já é um homem de meia idade, e aí ele conhece a Elisa num aplicativo e tal, assim, e aí ele marca um encontro com ela pra poder passar um fim de semana num chalé, e quando ele chega lá, a Elisa tá toda assim, ai, papapá, solícita e não sei o que, mas é uma emboscada. E aí você tem que ler pra entender o que a Elisa vai fazer com o Charlie e por quê. Qual é a vingança da Elisa? Inclusive eu fiz um outro vídeo atrelado a essa história aqui, justamente ao Ferrão de Escorpião, e eu acho que a história que eu consegui passar através desse vídeo é um pouco semelhante à da Elisa. Pelo menos dos contos, foi a que mais me inspirou a fazer alguma coisa desse tipo. Elisa perigosa, fique de olho na Elisa. O quarto conto é a reedição de um conto chamado A Madrugada Macabra, e é um conto que fala sobre as pinças do escorpião, que é a representação da parte do escorpião nesse conto aqui são as pinças, e o protagonista é o Marcondes. O Marcondes é um chaveiro que tá todo na vida uma vida meio paradinha, a vida do Marcondes, e até que ele é chamado de madrugada para ir na estrada resgatar uma jovem moça que parou com seu carro no meio do nada, trancou o carro com a chave dentro, enfim. Como era uma mulher bem jovem e tal, aí ele ficou já interessado, já imaginando, uma moça novinha numa beira da estrada, eu preciso ir lá atender ela. Marcondes vai com suas esperanças de aprontar horrores com uma novinha, papapá, fica de olho nela, aquele tipo de homem que a gente já tá acostumado a ver por aí, né? Fazendo umas coisinhas, só que chega lá o tiro sai pela culatra, então o que espera o Marcondes é algo bem mais intenso. Todos os contos trazem uma vingança de uma mulher escorpiana, e eu achei essa premissa muito incrível, muito sedutora. Quando eu já vi sobre o que se tratava o livro, eu falei, meu Deus, eu preciso muito ler. Soraya não decepciona de forma alguma, os contos são deliciosos, o livro tem, como eu disse, tem 99 páginas, é muito fácil de ler, vale super a pena. A escrita da Soraya é uma escrita que me agrada muito, ler contos dela foi uma experiência muito boa pra mim. Eu já tinha lido, como eu falei, A Vila dos Pecados, e foi um romance, então assim, era um pouco mais extenso, a história um pouco mais complexa, um campo mais aberto, mas agora o conto precisa ser mais enxuto, e isso me pareceu bem diferente do que eu conhecia da Soraya antes. Então assim, me agrada ver esses diversos lados dos autores. Pra mim é muito importante trazer pro canal essa representatividade de diversas formas, né? E trazendo uma autora mulher nacional, pra mim isso é muito importante, principalmente no gênero do horror, do terror. E a Soraya faz isso com muita eficiência. A louca! Às vezes a vingança não é uma escolha, é um chamado. Ferrão de Escorpião da Soraya Abuchain. Eu espero que você tenha gostado da resenha e que você queira adquirir um exemplar. Eu vou deixar aí abaixo o site da editora Monomito, onde você pode adquirir um exemplar para você, e vou deixar também as redes sociais da autora, caso você queira conhecer os outros trabalhos dela. Eu sou uma artista independente, por isso eu peço sua ajuda através do meu Apoia-se, vou deixar o link aí abaixo, onde você pode apoiar o meu trabalho com 5, 10 ou 15 reais mensais, e existem diversas recompensas. Inclusive eu fiz um lip sync da música Cherry Bomb, e o lip sync foi feito aqui hoje nas gravações dessa resenha. O vídeo está disponível na íntegra no grupo dos apoiadores do Lar da Agatha lá no Facebook, porque tem um grupo secreto lá apenas para os apoiadores com conteúdos exclusivos. Então venha fazer parte. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.